Você se olha no espelho e fala: "Agora vai!" Era isso que faltava. O peso caindo, tudo dando certo. De repente, para de evoluir. O peso fica estagnado. Aí você fica pensando: "Será que é seu metabolismo? Será que eu tô comendo a mais sem querer? Será que minha genética é ruim, não funciona?" Só que na verdade não é nada disso. Apenas fazer o corte dos carboidratos é uma péssima estratégia. E falaram você que é bom justamente porque tem uma queda de peso inicial. Mas nesse vídeo eu vou explicar com todos os detalhes que queda de peso é essa, por que ela não é boa e como você pode fazer de modo que funcione muito bem e você consiga o corpo que você quer, mesmo comendo bem. Então fica comigo até o final, que esse pode ser o ponto-chave de virada para você ajustar a sua dieta e continuar evoluindo. Mas antes, sou Breno Moura, nutricionista, 4 pós-graduações. Minha missão aqui é te ensinar a colocar o shape de forma muito mais fácil, prática e rápida. Então, sem mais delongas, vamos lá. Então vamos começar com o que realmente acontece quando você tira o carboidrato do corpo. Primeira coisa, queda do T3, da tireoide. Para T4 converter em T3, que significa o quê? T3 é o hormônio que funciona, da tireoide mesmo. Para isso acontecer, ele precisa de carboidrato, precisa de insulina, de glicose. Então, quando você tira o carboidrato, a primeira coisa que acontece é começar a diminuir o hormônio da tireoide do corpo. Segunda coisa, aumento do estresse. Quando você não tem glicose entrando no corpo, o seu corpo tem que fazer uma coisa chamada gliconeogênese, que é usar as reservas do corpo dele como energia, que é gordura, proteína, ou glicogênio muscular, glicogênio do fígado, ou seja, coisas que estão dentro do seu corpo armazenado para serem usadas como energia. E nesse processo é necessário que o estresse aumente para aumentar a glicose no sangue, já que você não está consumindo pela alimentação. Mas qual o problema de tudo isso? É que o hormônio do estresse, ele inibe o ganho de massa e sabota também a queima de gordura corporal, principalmente na região abdominal. Terceira coisa, redução da serotonina. Para ela se converter em serotonina e entrar no cérebro, ela precisa de carboidrato também. E quando isso acontece, você não consegue a serotonina, que nada mais é do que um neurotransmissor que te dá um relaxamento e bem-estar. Ou seja, com carboidrato você vai ficar mais irritado, sem carboidrato você vai ficar mais irritado, mais ansioso, compulsivo, insônia e com falta de relaxamento, falta de serotonina. Quarta coisa, queda de glicogênio, ou seja, você começa a perder força para treinar. Você não tem muita disposição e isso vai diminuindo o metabolismo. E também a força no treino despenca, suas cargas despencam a sua disposição e você acaba fazendo o quê? Diminuindo o volume muscular. E quinta coisa, catabolismo. Quando você fica sem carboidrato nenhum, seu corpo também quebra massa muscular para virar energia. E a perda de massa vai te causar um metabolismo mais lento e vai te sabotar em todos os aspectos, inclusive no treino. Então agora vimos que o carboidrato em si ele aumenta todos os hormônios e sabotam a queima de gordura e massa magra e desacelera o metabolismo também. Então você vê que a retirada dele é algo que pode prejudicar muito o corpo, o funcionamento. Então agora vamos falar um pouco da mentira, né, desse corte total, da verdade por trás dessa perda de peso. Qual a explicação para isso? A verdade é que o peso que você perde não é gordura. Cada molécula de glicogênio que você queima, que ele fica armazenado no músculo, no fígado, ele vai ser queimado por quê? Porque não vai ter glicose. Então ele vai ser usado como energia. Cada molécula de glicogênio ela puxa 3 de água. Ou seja, você vai perder um peso enorme de água logo nos primeiros dias, junto com o glicogênio que vai sair. Só que isso não é gordura. Se você comer carboidrato de novo, você vai ganhar esse peso de novo, porque ele vai estocar dentro do músculo e no fígado também. E aí, com tudo que acontece sem carbo, você vai perdendo músculo, vai perdendo força, rendimento, volume muscular, junto com gordura, mas o que que acontece?
você tem um emagrecimento feio. Você fica muito mais fino, com um visual que não é muito agradável, porque com perda de massa a pele fica grossa, você fica com flacidez e você fica sem tônus muscular, com músculo mais tímido, mais murcho. Isso é o que realmente acontece quando você corta o carboidrato. Por isso que o peso cai rápido, só que o shape não fica bom. Uma coisa muito importante, quando o cortisol está alto, ele faz supressão do córtex neofrontal, córtex pré-frontal. E ele é responsável pelo controle dos impulsos, pelas tomadas de decisões. Então, você tendo essa parte prejudicada, o que acontece? Seu próprio cérebro vai começar a te sabotar as suas escolhas. Outra coisa, com baixo carboidrato e o estresse alto, o cérebro reduz, deixa baixo a sensibilidade à dopamina. E com isso, o seu cérebro vai querer buscar alívio imediato. Só que com essa sensibilidade alterada, meio que nada te satisfaz. Então você vai ficar meio que apático. E aí vem comer um monte de besteira, buscar recompensas rápidas, só que nada disso vai dar certo para você. Porque com essa sensibilidade, você fica estranho, meio que nada é suficiente para você. Agora o que você viu, né, todo esse processo, como ele pode atrapalhar em todos os aspectos, inclusive sabotar o seu cérebro, seu metabolismo, seu corpo, seu rendimento, sua vida. Agora vamos ver, né, o que que faz o carboidrato, como é que ele melhora a sua vida, né? A primeira coisa, o carboidrato, ele tem um efeito poupador de proteína, ou seja, ele é como se fosse um escudo para a proteína. Então a proteína consegue fazer a síntese proteica no músculo e o carboidrato é usado como energia no lugar da proteína. Se você não tem o carboidrato, aí você usa a proteína como energia e ela não consegue desempenhar o papel dela direito. Ou seja, você tem garantia ali que você está protegendo sua massa magra. Então você vai ficar com o metabolismo mais acelerado e a massa magra com um corpo bonito, mais cheio. Segunda coisa, ele ativa a leptina. O que é isso? Leptina é um hormônio que controla o metabolismo e a saciedade. Então, quando ele está alto, você fica com o metabolismo acelerado e também com a fome controlada. Ou seja, o carboidrato te permite ficar mais estável no apetite e também queimando mais gordura. Em outras palavras, você vai ter um equilíbrio, a fome sob controle, enquanto queima mais calorias e tem um resultado melhor. Terceira coisa, o glicogênio vai estar mais cheio, maior, o que significa que você vai ter um bom treino. E tendo um bom treino, você consegue ganhar massa, você consegue acelerar o metabolismo, você consegue queimar mais gordura, então, é outro motivo pelo qual o carboidrato vai secar ainda mais e deixar o corpo mais cheio, com mais massa e mais bonito. E quarta coisa, tireoide e testosterona mais altas. Como o hormônio do estresse ele quebra a testosterona e a tireoide, você com carboidrato e mantendo ele controlado, o estresse não vai ser um problema. Então você vai conseguir ter muito mais eficiência nesses hormônios e ter um metabolismo ainda melhor e também ganho de massa. Só que, já prevendo o que algumas pessoas vão falar, tem gente que diz que não se dá bem com carboidratos. Como é que a gente transforma a pessoa em alguém que se dá bem com carboidratos? Por que ela é assim, de fato? Quais fatores que influenciam? Eu vou mostrar agora uma coisa que o corpo faz que é incrível, chamada flexibilidade metabólica. É a capacidade do corpo usar carboidrato quando precisa de energia, para o treinamento, por exemplo, né? Para ter aquela força maior, e nos outros momentos usar a gordura como energia. Ou seja, ele tem a capacidade de preservar o músculo de maneira mais eficiente possível, em queimar mais gordura e também ganhar mais massa. Ele vira uma verdadeira máquina. Como que a gente desenvolve isso, né? Tem várias formas. Tem jejum intermitente, ciclo de carboidratos, mas outras coisas mais comuns, como treinar com carga alta, força e hipertrofia, dormir bem, também muito importante. Aumentar o gasto calórico durante o dia, fazer caminhadas ou ter um dia mais movimentado vai fazer com que gaste mais calorias e também melhore essa questão da flexibilidade metabólica. Também uso inteligente do carboidrato. A escolha dos carboidratos que você vai usar também influencia.
Então, pessoas que não dão bem carboidrato têm essa habilidade, vamos dizer assim, pouco trabalhada. E agora eu vou falar outra coisa também que influencia muito, chamada resistência à insulina. Insulina é o hormônio que leva a glicose para dentro das células. E se a pessoa tiver resistência à insulina, ela tem dificuldade de jogar a glicose dentro da célula. E o que isso acontece? Faz ela ser armazenada como gordura. E aí sabota todo o processo. Não só porque vira gordura, porque esse carboidrato também vira inflamação. E aí vai criando uma inflamação crônica de baixo grau, que é uma inflamação que ela atrapalha demais o emagrecimento e todas as funções de leptina, insulina, e basicamente aumenta a fome e diminui o metabolismo. E como é que a gente reverte isso? A mesma coisa. Ciclo de carboidratos, jejum intermitente, baixar o percentual de gordura, treino com carga, sono bom, dieta bem estruturada. Diminuir o percentual de gordura é um dos principais. Por quê? Porque a inflamação crônica de baixo grau é meio que se estoca ali dentro da gordura. Então, quanto mais gordura você tiver, mais inflamação você vai ter. Uma coisa muito importante que tem que falar é que quando eu falo que não é bom cortar o carboidrato, não quer dizer que você nunca vai baixar ele. E existem vários momentos que você usa menos carboidrato, de propósito, para ter mais resultado. Só que não é todo o tempo. Então, as pessoas que dizem que não estão bem com carboidratos estão negligenciando ele e meio que ignorando o que elas poderiam ser melhor. Então, meio que elas estão 70% do potencial, elas poderiam ter um shape muito melhor se elas soubessem usar o carboidrato a favor delas. Mas para isso precisava passar por toda uma adaptação, um processo de fazer o seu corpo ficar, se dar bem com o carboidrato. Então, ó, no processo de emagrecimento, o carboidrato vai diminuindo. Cada semana vai diminuindo mais, as calorias vão diminuindo, a comida vai diminuindo, o carboidrato também. E isso é muito necessário para criar a flexibilidade metabólica, que a gente falou antes, e também acabar com a resistência à insulina. E também abaixar o percentual de gordura. Tudo que a gente precisa para criar um ambiente ideal para o carbo entrar no músculo. E você conseguir ganhar massa, acelerar o metabolismo e queimar mais gordura. Uma coisa que as pessoas não falam muito é que você fez lá um cut restrito, abaixou muito o carboidrato. Na hora que você vai reintroduzir esse carboidrato, o corpo aceita eles muito bem, porque quando você cria uma falta de carboidrato, você adapta o corpo a trabalhar sem eles. Então ele fica muito eficiente. E esse processo de encher o músculo novamente, o glicogênio, ele gasta muita energia. E então isso, o que que acontece? Acelera muito o metabolismo. Você queima mais gordura, seu músculo fica maior e mais cheio, sua pele mais fina. Você tem muito mais rendimento e força nos treinos. Isso acontece, por exemplo, quando você faz uma refeição livre planejada. Só que para isso dar certo, o que que precisa acontecer? Você precisa estar murcho. Ou seja, você tem que ter comido pouco por um tempo, e aí você fez o refeed, ou o aumento de carboidratos para você encher a musculatura. E com isso, toda essa energia que você comeu provavelmente vai ser usada para acelerar o metabolismo e para encher a musculatura, fazendo você queimar mais gordura e ganhar mais massa ao mesmo tempo. Só que não dá para comer 5.000 calorias a mais. Por quê? Porque você vai encher o músculo e o resto vai virar gordura e inflamação. E a inflamação vai abaixar o metabolismo e vai sabotar o ganho de massa. Então, o que era para ser bom vai se tornar ruim. Então, o exagero não dá certo. Você tem que comer na medida que é para te ajudar a evoluir. Então, o que funciona de verdade, né? Que eu falei várias coisas, de várias coisas diferentes. Funciona de verdade. Uma dieta que equilibra os macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura, de modo inteligente, que seja eficiente para a sua fase atual. Como? Se você já faz emagrecimento, você tem que ter mais proteína e menos carboidrato. Isso aí é fato. E para ganhar massa, mais carboidrato, menos proteína e a gordura sempre nos níveis controlados ali. Nunca de mais, nunca de menos. De menos porque ela pode sabotar todo o processo. Ela também é necessária por equilibrar os hormônios. Se você não tiver nada de gordura na dieta, é provável que você perca força nos treinos, não durma direito, fique ansioso e acaba não ganhando tanta massa e nem perdendo tanta gordura.
Loucura, né? Você tem que comer mais gordura para queimar mais gordura. Comer mais carboidratos para queimar mais gordura também. E se você quiser um protocolo de emagrecimento absurdamente bom, para você secar tranquilo com todas essas técnicas que eu falei, o link tá na descrição, dieta fácil. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, hein? Até a próxima.